E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dos artistas que destruíram sua carreira em pouco tempo. O intuito desse vídeo é a gente aproveitar essa fala que tem acontecido em relação ao que a Carol Conká tá fazendo dentro do Big Brother e tá refletindo na carreira dela, pra gente poder olhar para algumas outras pessoas que tiveram atitudes similares e aconteceu a mesma coisa com suas carreiras. Só que, óbvio, a gente vai falar de pessoas que são de outros momentos e que têm um alcance muito maior do que a Carol, tá? Então fica comigo e vamos falar disso daí hoje. Antes da gente começar, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Vamos começar por uma das pessoas que, assim, a gente literalmente pode dizer que o talento ficou em segundo plano pela boca suja, tá? Que é a dona Azealia Banks. A Azealia, quando ela surge em 2012 e ela explode com seu primeiro hit, a Azealia, gente, ela era uma pessoa que era simples no seu videoclipe. Ela tava com um moletomzinho do Mickey, as suas tranças, cantando uma música muito boa, ela tinha um carisma diferenciado. A gente se apaixonou de primeira por ela, né? Vamos aos fatos. Porém, ela não era só 212, ela tinha mais a oferecer. Ela tinha um olhar diferente, ela tinha alguma coisa que era meio maliciosa, ela tinha sim uma língua afiada para determinadas coisas, mas nada que uma artista rebelde não estivesse fazendo para poder chamar a atenção ali do público. O problema, gente, é que as coisas começaram a sair um pouco de controle e a língua afiada dela começou a virar algo muito mais autodestrutivo do que realmente somente uma coisa para poder chamar a atenção. Infelizmente, ela se perdeu atacando outros artistas, atacando o seu próprio público, falando coisas horríveis sobre pessoas de outros países, como nós mesmos aqui do Brasil. Então, assim, foi uma situação bem complicada e bem pesada que ela fez e até hoje as atitudes dela são assim ditas como atitudes repugnantes pela maior parte do público. A carreira dela nunca mais foi a mesma depois que ela resolveu tomar as atitudes de fazer as coisas que ela fez. Então, assim, recentemente uma das coisas que mais chocou o mundo foi que ela desenterrou o gato dela, colocou o gato numa panela para separar os ossos dos restos mortais. Isso gerou um pouco de controvérsia, porque eu fui uma das pessoas que eu fiquei chocado com aquilo lá, porque no momento que eu vi ela fazendo aquilo no Instagram, eu tava com meu gato deitado no meu pé, então eu fiquei meio repudiando aquilo lá. Depois eu entendi que era uma coisa que tinha um tom muito mais religioso envolvido, então depois eu acabei entendendo, mas certas coisas que ela faz ainda chocam sim muito o público, e por isso ela é uma das pessoas que destruiu sua carreira com essas atitudes dela. Outra pessoa aí que era extremamente promissora era a Natalia Kills, ou hoje em dia conhecida como Teddy Sinclair. Vou chamá-la de Natália, tá? Por quê? Porque quando aconteceu todas as coisas ela ainda era a Natalia Kills. A Natalia Kills, gente, ela tinha tudo para ser uma artista fenomenal. O primeiro álbum dela vinha numa vibe que meio que a gente estava vivendo assim de Lady Gaga no seu topo. E aí ela vinha para fortalecer o movimento dos artistas weirdos, né? Que são os artistas diferentões, esquisitões. E o disco dela, Perfectionist, é um disco bem interessante. Inclusive, se vocês nunca escutaram esse álbum da Natalia Kills, fica a sugestão para vocês poderem escutar. E assim, com o lançamento de Perfectionist, a Natalia ficou bem conhecida, ela se promoveu bem, ela juntou-se com outros artistas legais, ela produziu coisas legais, enfim, lançou o segundo álbum, que foi o Trouble. Mas em determinado momento da sua carreira, na verdade em 2014, ela foi convidada para poder participar do X Factor. E ela vai participar do X Factor e na época ela também tinha se casado. O marido dela também participa do X Factor junto com ela e eles vão lá fazer seu trabalho de júri, né?
O problema é que acontece uma situação muito desagradável e assim, até difícil mesmo de assistir, porque você fica com muita raiva vendo a atitude dela em relação ao participante Joe Irving. Por quê? Porque ela e o marido dela humilham ele totalmente, porque ela diz primeiro que o cara não tem personalidade nenhuma, que ele tá imitando o marido dela só por causa que ele tá vestindo um terno e com o cabelo penteado pra trás. Uma coisa rockabilly básica que qualquer um faz hoje em dia no Tumblr, né? E ela achando que o marido dela era tendência pra ele copiar. E ela destrói o cara. Por mais que o cara meio que fica sem graça, não dá tanta atenção pra aquilo, o público ficou muito puto com ela. E o pessoal do X Factor recebeu mais de 70 mil como vou dizer pra vocês assim, e-mails criticando a posição dela e do marido dela e exigindo que eles fossem demitidos do programa. Patrocinadores também do programa ficaram putos com o que ela fez e também exigiram que ela fosse despedida junto com o marido, senão eles iam tirar os patrocínios. E assim aconteceu, ela foi demitida com o marido depois desse incidente e nunca mais ela conseguiu fazer sucesso novamente ou conseguiu entregar músicas novamente ou aparecer como Natalia Kills novamente. Por causa dessa situação, ela perdeu o contrato dela com a Cherry Tree Records, que era a gravadora que tinha lançado ela no Perfectionist e no Trouble. Ela mudou de nome artístico para Teddy Sinclair com o intuito de tirar aquela carga negativa do que aconteceu quando ela era Natalia Kills. Mas é aquela coisa, gente. I can forgive, but I will never forget. E ninguém esqueceu. E até hoje tá aí tentando agir como Teddy Sinclair, mas infelizmente não chegando a lugar nenhum. A pessoa também que teve a sua vida destruída por uma atitude dela foi a atriz e também modelo Anna Nicole Smith. Eu sempre quis falar da Anna Nicole aqui no canal, eu citei ela num vídeo que eu fiz com a Fernanda Soares, a Fernandinha é tudo, e voltar e repetir ela aqui de novo vai ser legal pra vocês. Por quê? Uma das referências que a gente mais tem na música pop, principalmente nos últimos 20 anos aí, é a referência da mulher interesseira com o homem mais velho. E isso surgiu por causa da Anna Nicole Smith, que foi essa atriz que tomou essa atitude, vamos dizer assim, contraditória naquele momento na sua vida. Por quê? Até determinado ponto, ela era dita como a próxima Marilyn Monroe. E nos anos 90, ela tinha uma força gigantesca para revistas, contratos de manequim, entre outras coisas. Só que aí ela casa com um homem 80 anos mais velho que ela. E ela tinha tipo 20 e poucos, o cara tava com quase 90. E aí ela casa com ele e tal. 2 semanas depois que o cara casou com ela, o velho morre, gente. Sim, o velho morre e a família dele entra com um processo para ela não herdar os milhões dele. Ele era um magnata do petróleo e tudo. Aí, gente, o que aconteceu? A Anna Nicole foi destruída pela mídia, porque a mídia começou a taxar ela literalmente como uma interesseira que dava golpes em velhinhos. E por causa disso, a carreira dela perdeu público, o pessoal parou de chamar ela para as coisas, o pessoal cancelou seus contratos com ela. A única coisa que ela tinha para poder sobreviver era um contrato com uma empresa de suplementos alimentares. Então ela se sustentava com isso, então ela não podia engordar de jeito nenhum. Isso fez com que, além do que a mídia fazia com ela e não poder engordar, ela se viciasse em medicamentos, né? Então a vida dela foi realmente um caos. Mas antes dela morrer, um dos momentos mais assim destruidores de assistir da carreira dela é quando ela faz o anúncio do Kanye West completamente dopada no Billboard Music Awards. Eu vou deixar pra vocês assistirem porque é chocante como ela tá em outro planeta. I'm honored to be on our next performer's new video. And if I ever record an album, I want this guy to produce make me beautiful duets.
Outra pessoa aí que também destruiu sua carreira com muito pouco foi a Lindsay Lohan, né? A Lindsay basicamente foi foi a segunda maior artista que a Disney produziu depois da Hilary Duff, né? Não tinha ninguém que batia a Lindsay. E a Lindsay estava em todos os filmes adolescentes possíveis. Ela tinha se consagrado naquilo ali. A gente percebe que entre 2003, 2004, 2005 e 2006 foram 4 anos da carreira dela onde ela fez muitos papéis icônicos. Só que ao mesmo tempo ela começou a se destruir por outras coisas. Só ter problemas amplamente publicados pela mídia com polícia, com drogas, com dirigir embriagada. Isso foi fazendo com que cada vez mais os seus contratos diminuíssem, né? E acabava que a carreira dela, num período de 2 anos, simplesmente sumiu. Ela não era vista em mais nada. E se vocês pegarem o que Lindsay Lohan fez de 2007 para frente aí no aspecto de televisão, vocês vão ver quase nada. Talvez uma das coisas que mais foi importante que ela fez foi aquele documentário sobre a vida dela que a Oprah patrocinou para poder fazer. Porque fora isso, a Lindsay Lohan não fez mais nada. A vida dela simplesmente acabou por causa dos vícios e das más companhias. Outro aí que eu não posso deixar de citar foi o Biel, porque o Biel foi pelo meio que o mesmo caminho dessas pessoas que eu citei aí. Ele participou do reality A Fazenda recentemente e ele fala sobre as suas atitudes que estragaram a carreira dele. Só que o que acontece? O Biel, gente, ele tinha tudo mesmo para ser um artista imenso aqui no Brasil. E ele era realmente taxado como um Justin Bieber do Brasil. A gravadora dele vendia ele dessa forma. E quando ele lançou o primeiro EP dele, o EP deu muito certo, as músicas dele bombavam na rádio. Tem um clipe dele que tinha passado de mais de 100 mil views aqui no Brasil. Então assim, era literalmente um hit que tocava em toda esquina. A gravadora, vendo o potencial, resolveu lançar o álbum dele. E no momento que ele lança o álbum, tá promovendo o álbum, ele tem uma atitude super escrota com a menina que tava entrevistando ele, em que ele assedia a menina explicitamente com falas, né? Eu não vou falar coisas, são falas repugnantes, e aquilo repercutiu de uma forma terrível e acabou com a carreira dele. Ele foi cancelado e nunca mais a vida dele foi a mesma coisa. E detalhe, ele mesmo falou que depois disso tudo ter acontecido, ele foi para os Estados Unidos para tentar limpar a barra dele, fazer uma carreira lá. Não deu certo também. Ele se casou lá, teve diversos problemas envolvendo agressão também. Ele voltou para o Brasil, participou do reality A Fazenda para tentar limpar a barra dele, mas meio que não colou e ficou como ficou. Então assim, fica aí para vocês refletirem sobre como a pessoa destrói a carreira com atitudes que poderiam ser mais bem pensadas, de respeitar o próximo. Finalizo isso daqui e vou perguntar para vocês. Vocês conhecem mais algum artista que destruiu a sua vida com muito pouco? Comenta aqui que eu quero saber. E dessas pessoas que destruíram sua vida com muito pouco, qual delas você mais assim fica assustada quando você vê até hoje como a pessoa chegou aqui e fez assim? Comenta que eu quero saber a sua opinião, beleza? Ó, um mega beijo e até o próximo vídeo nosso aí.